Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Cumprimento aí umas duas pessoas bonitas. Se tiver difícil aí, olha cá para frente. Tá cheio de gente bonita aí. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Submetemos o nosso coração a esse ambiente profético. Submetemos a nossa mente ao senhorio de Cristo, para ouvir e entender, Senhor, as demandas desses dias. Que o Senhor alinhe o nosso coração. Já ouvimos a tua palavra, já fomos ministrados, mas que nós possamos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesta conferência, Senhor. E que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que a gente possa sair daqui dando respostas corretas. Porque eu sei que o Senhor não responde perguntas, o Senhor responde respostas. Por isso nós queremos te adorar, Senhor. Queremos contribuir com o que o Senhor está fazendo na nossa nação. E louvamos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Privilégio poder estar aqui, servir. Sou de Santa Catarina. Ontem eu e Iraci fizemos 30 anos de casados. Temos 4 filhos, 5 netas. Agora 2 calopsitas. Ganhamos um macho, agora tinha só uma fêmea, mas ela estava muito solitária. E temos uma tartaruga e um cachorro. Aleluia. E as outras coisas nos estão sendo acrescentadas, amém? Estão nos sendo acrescentadas. Eu estou muito feliz de estar aqui, meu amigo Luciano, de muitos anos. Luciano é um homem que contribui muito com as nossas vidas. Desde o começo do Ministério Mevan, ele saía de Curitiba de carro e a gente, quase todo mês ele estava lá nos ajudando a formar os primeiros discipulados. E nós louvamos ao Senhor por esta casa sacerdotal, né? E esses dias eu estava lá nos Estados Unidos com ele, encontramos o filho dele, o Israel. Aí eu percebi o quanto a gente está envelhecendo, porque o Israel era menininho. Eu ia na casa do Luciano, o Israel dizia assim: ó, tio, já li a Bíblia toda este ano. Eu digo amém. No ano seguinte eu ia e dizia: tio, já li 2 vezes. E eu sempre ver as crianças crescendo assim, firmadas no propósito do Senhor, firmadas na palavra, né? Nós estamos muito felizes. E está comigo o Reuel. Reuel é um profeta, amém? Ele não veio para fazer fundinho, para ficar melancólico. Porque às vezes as pessoas dizem: pastor, não precisa trazer o tecladista. Não, eu disse: não, mas eu não, se fosse fundinho eu trazia um CD, né, irmão? Nós estamos aqui para profetizar. Nós viemos com o propósito de profetizar nessa noite. E baseado no Salmo 144, Davi diz assim: ó, bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi usava 2 instrumentos de guerra, a espada e a harpa. Quando Davi guerreava com homens, ele usava uma espada. Quando ele guerreava com demônios, ele pegava uma harpa. Por isso que ele disse: o Senhor adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então eu vou estar aqui com a espada guerreando com vocês, e ele vai estar ali com os dedos me ajudando nas regiões celestiais, amém? Então ele não veio fazer fundinho, ele está aqui profetizando. O Reuel é um profeta, amém? Louvado seja Deus. Diga comigo promessas. Diga comigo realidades. Nós temos que entender na Bíblia o que é promessa e o que é realidade, o que já está acontecendo e nós ainda estamos esperando, amém? Tem muita coisa que já está acontecendo e nós ainda estamos esperando. Vamos empurrando de um domingo para o outro, vamos empurrando de um mês para o outro, esperando que as coisas que elas aconteçam. Elas já estão acontecendo no nosso meio e nós não desfrutamos. Não desfrutamos por quê? Porque elas não vêm do jeito que nós esperamos. Elas sempre vêm do jeito de Deus, não do nosso jeito. Amém? E eu quero usar um texto bíblico que às vezes não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas
eu estava ali na cadeira e o Senhor falou: lê esse texto. Abra comigo Neemias capítulo 9. Muito feliz de estar aqui, de poder rever alguns amigos. Pastor Josué, pastor Bertelli, acabou de chegar ali, meu chapadinho, amigo, meu. E Bertelli, uma vez a gente entrou num quarto lá em casa para orar, ficamos 3 dias. E depois a gente saiu para comer num restaurante lá no mercado, né? Incrível, nós sentamos para comer, as pessoas começaram a cair ao nosso redor. As pessoas, elas estavam saindo com as compras do mercado, elas paravam na nossa mesa e começavam a chorar e diziam: posso sentar com vocês e conversar? Pessoas que a gente nunca viu na vida. Então diga para o irmão que está do seu lado: orar dá certo. Diga para ele: você devia orar mais. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo Neemias capítulo 9. Aproveitar meu tempo. Muito feliz também de ver meu amigo Marcos Mansur ali de Cachoeiro. Deus abençoe, Marcão. Temos uma aliança. Está escrito assim: no 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terras sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma 4ª parte do dia, e a outra 4ª parte confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor seu Deus. Em pé, nos degraus estavam os levitas: Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Aleluia. Essa mensagem ela tem sido muito pertinente no meu coração. Por quê? Porque eles tinham acabado de fazer os muros, a obra estava pronta, eles estavam edificando uma cidade, reedificando, refazendo. E aí, quando estava pronto, eles começaram então a ler o livro da lei, e por 6 horas, diz a Bíblia, eles leram a Torá, e por mais 6 horas eles adoraram a Deus, clamaram ao Senhor, confessaram seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus. E eles percebem uma coisa: eles percebem que aquilo que eles tinham acabado de fazer, de edificar, eles não estavam de acordo para habitar naquele lugar que eles tinham acabado de fazer. Isso nos preocupa, porque igreja, irmãos, alguém me disse esses dias: a sua igreja faz missão? Eu disse: a igreja é a missão de Deus na terra. A igreja é a missão de Deus. A igreja é o firme fundamento que Deus vai usar nesses dias maus. Eu estava conversando com alguém esses dias, as pessoas dizendo: pastor, você ouviu que o mundo está perdido? É o que as pessoas falam. Há uma desesperança no Brasil muito grande quando você conversa com pessoas que não estão entendendo o movimento dos céus. E quando nós não entendemos alguma coisa, a gente tem a tendência de criticar ela. Irmãos, nós nunca tivemos num cenário tão bom para um grande avivamento da nossa nação. E isso vai começar, como disse o pastor Josué aqui, vai começar por nós, os pastores. Tem que haver na nossa vida um alinhamento. Tem que começar por nós. Eu ficaria muito triste de saber que Deus está fazendo algo fora da igreja, porque a igreja não está entendendo. Eu fico muito assustado quando eu leio na Bíblia que os magos entenderam que o rei tinha nascido e os sacerdotes não.
Os magos, eles entenderam que nasceu o Messias, e eles vieram com a sua comitiva para Jerusalém e disseram: aonde está o Messias que haveria de vir? Os judeus não sabiam, né? Os sacerdotes não sabiam, Herodes não sabia, Pilatos não sabia, César não sabia. E é tão interessante que em Lucas 3 diz que sendo Pilatos, sendo César imperador, Pilatos governador, Herodes tetrarca, a palavra veio ao Senhor a João Batista no deserto. Então eu vejo que o Senhor está fazendo uns alinhamentos nesses dias na igreja brasileira. Amém? É como se Deus estivesse dando para a gente um remédio forçado. Você já deu remédio forçado para o seu filho? Parece que você está agredindo ele, é ou não é? Parece que a gente está batendo nele, parece que a gente está forçando, segurando os braços, chega até a machucar, mas ele tem que tomar aquele remédio. É como se Deus estivesse fazendo isso com a gente nesses dias. O Senhor está nos forçando, nos empurrando para um lugar, e nós nunca tivemos um cenário tão perfeito para um avivamento, irmãos. Agora, nós não podemos perder o que o Senhor está fazendo. Nós não podemos ficar de fora, distraídos, adorando a adoração, adorando a denominação, adorando a estratégia, adorando a igreja. Deus está alinhando a igreja para aquilo que há de vir, irmãos. Amém? Eu não sei quanto a você, como a gente diz lá no sul, eu estou com muita alegria na minha felicidade. Eu estou com muita alegria, eu tenho andado no Brasil, eu tenho visto focos de avivamento. Semana passada a gente estava no interior do Maranhão. A gente pregou 3 conexões, andou 3 horas de carro, mais 2 de balsa. Saímos de casa às 6 da manhã, chegamos no horário do culto, 15 para as 8. E subimos, fomos pregar, direto. Tomamos um café atrás do púlpito e fomos pregar. E tinha 1.500 pessoas famintas por Deus naquele ambiente. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que Deus não está se revelando à religião, mas aos interessados, a quem tem interesse no que Ele está fazendo. O interesse dos magos por Jesus começou lá na Babilônia, no capítulo 2, quando Nabucodonosor teve um sonho e ninguém revelou o sonho. Nabucodonosor disse: matem todos os magos. Mas um homem chamado Daniel, Belsazar, disse: diga para o rei, dá alguns dias, porque o Deus dos céus vai revelar o sonho do rei. Diga para ele preservar os magos. Está lá em Daniel capítulo 2. Não mate os magos. Dias depois, Daniel entra no palácio. Não espera nem o rei contar o sonho. Ele diz: o sonho do rei é esse e a revelação é essa. E porque Daniel revelou o sonho do rei, os magos foram preservados. Aqueles magos começaram a criar interesse pelo Deus de Israel, pelo Deus de Daniel. E de geração em geração, como eles eram astrônomos, eles começaram a estudar. E começaram a estudar, e começaram a estudar, e descobriram que uma estrela no céu sinalizaria o nascimento do Hamashia, do Messias de Israel. Aleluia. E os magos não tinham uma Torá, não tinham uma profecia na mão, eles não tinham nada escrito dizendo, confirmando sobre o Messias. Eles tinham um interesse que eles ouviam de geração em geração, ensinamentos dos seus pais de geração em geração. A Bíblia não diz que eram só 3 magos, a Bíblia diz que eram 3 presentes. Então acredita-se que eram 3 magos por causa dos 3 presentes, mas eu acredito que eram muito mais. E eles foram para Jerusalém atrás do Messias. Aleluia. Isso me assusta, porque nós temos a Bíblia na mão, nós temos a promessa na mão, e as realidades das promessas estão acontecendo, e nós estamos no domingo fazendo campanhas da igreja para ganhar coisas que já são nossas por herança. Sim, estamos na fila da bênção quando nós deveríamos estar na fila do propósito. Aleluia. Éramos estar para sentados com os nossos filhos com a Bíblia na mão, ensinando sobre as realidades de Deus. Aleluia. As coisas já estão acontecendo, irmãos. O cenário está pronto, o cenário está sendo preparado. No meio do caos é que se levantam os homens de justiça. É no meio do caos que se levantam os homens que vão fazer a diferença. Isaías 26:9 diz que quando Deus derrama juízo sobre a terra, os moradores do mundo conhecem o que é justiça.
É no meio das trevas que nasce a luz. É no meio das trevas, é no meio desses dias difíceis que vai nascer os homens e as mulheres que vão fazer diferença na sua geração. Sim, vão fazer diferença na sua geração. Sempre que a terra clamou por ajuda, Deus respondeu com pessoas. Deus respondeu com homens e com mulheres alinhados com o seu propósito. Então, nesses dias, querido, se você está ouvindo algo e não está fazendo ver você Jesus, o que você está ouvindo não é de Deus. Porque isso tem que abrir minha mente. Tem que haver uma mudança de paradigma. Tem que haver uma mudança na minha vida. As pessoas não querem mais só ouvir sobre Jesus, elas querem ouvir o que Jesus ensinava. Nós falamos de Jesus, nós temos que falar o que Jesus falava, o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava para a sua geração. Esses dias não é mais o que falamos, o que cantamos, mas o que estamos comunicando com a nossa vida, o que as pessoas recebem de nós quando nos veem ministrando, que nos veem agindo através da unção de Deus. Esse ano eu fiz 50 anos de idade. E aí eu comecei a estudar sobre os sacerdotes que faziam 50 anos. A função deles mudava. Alguns, eles iam para o tabernáculo, eles iam colocar azeite no candelabro, eles iam parar os pavios, né, do candelabro, e eles transcreviam a lei. Então o Senhor tem falado comigo sobre isso. Passar mais tempo na mesa com pessoas, ensinar pessoas, tocar pessoas, porque tudo que Deus criou, Ele criou falando. Deus disse haja e ageu. Deus disse haja e houve. Aleluia. Deus disse haja luz e houve luz. Mas o homem, o Senhor disse façamos. Ou seja, façamos nós o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Existe um propósito sobre esse homem. Não tem ninguém nessa sala que não tem um chamado. E não tem ninguém nessa sala que Deus chamou e não deu uma vocação. Agora tem gente nessa sala sim que tem um chamado, tem uma vocação, mas ainda não descobriu o seu propósito. Por quê? Porque a sua identidade está nele. Você não pode interpretar a Bíblia a partir de você. Não é a sua vida que interpreta a Bíblia. É a Bíblia que interpreta a sua vida. Você não pode decifrar Deus a partir de você. Nós estamos querendo que Deus se explique. Fala quem você é, Senhor. Aqueles homens que acabaram de construir o muro, que acabaram de reconstruir a cidade, de reconstruir as coisas, agora eles estavam lendo a lei, lendo por 6 horas, orando por 6 horas, uma quarta parte do dia. E eles descobriram uma coisa, que eles não estavam de acordo com aquilo que eles tinham acabado de edificar. Isso me assusta. Eu posso não estar de acordo com aquilo que eu estou ensinando. Eu posso não estar de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Porque, irmãos, nós estamos transicionando, amém? Amém? O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde Deus deseja. Amém? Nós não podemos parar de ouvir a Deus. Não, pastor, mas eu tenho uma promessa de 30 anos atrás. Eia, você tem que voltar a ouvir a Deus. Porque Deus mudou a promessa? Não, mas Deus não muda, mas Ele se move. Deus disse para Abraão, mata seu filho. E Abraão subiu, quando Abraão foi matar, Deus disse, para, não mata mais. Se Abraão não tivesse dado continuidade a ouvir a Deus, ele tinha matado o seu filho. O que Deus está nos empurrando para um propósito, nós temos que continuar ouvindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, porque as coisas elas estão transicionando. Deus passou dizendo para Moisés por 40 anos, fere a rocha, vai sair água, pega o cajado, bate na rocha. Em Refidim, a primeira vez ele disse, fere a rocha, bate na rocha. 40 anos depois, quando quase eles estavam perto da terra, já estavam cansados de ferir a rocha, de ver a movimentação das águas. Aí Deus diz, agora você não vai mais ferir a rocha, você vai falar com a rocha. Pega o cajado, ele pega o cajado, tudo igual, pega o cajado, fala com a rocha.
E ele vai e fere a rocha. Saiu água, não saiu água, irmãos? Saiu ou não saiu, gente? Todo o povo bebeu ou não bebeu? Funcionou ou não funcionou? Funciona. Só que depois Deus chamou ele no canto e disse: amigão, você não me santificou diante do povo. Mas funcionou. Mas funcionou, mas não é o que eu quero. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem muita coisa funcionando que não é a vontade de Deus. Então não é fazer funcionar, é fluir. Talvez eu tenha que parar de funcionar para voltar a fluir. Talvez eu tenha que parar o funcionamento de algumas coisas para que eu volte a fluir no propósito. Aleluia. O funcionamento, o resultado não me habilita a andar na vontade de Deus. O que me habilita a andar na vontade de Deus é ouvir a sua voz. O primeiro mandamento não é ame o Senhor, é ouve, Israel, o Senhor. Ouve. E é interessante porque a palavra ouvir, a tradução dela é chamar. E a palavra obedecer também é chamar. Porque no vocabulário de Deus não existe duas palavras. Ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Não existe duas traduções. Aleluia, irmãos. Então o que nós estamos edificando? Estamos de acordo? Estamos andando naquilo que o Senhor tem nos chamado para andar? Será que Deus não tem que nos parar em algumas coisas? Será que nós estamos esperando uma promessa que nós já estamos vivendo uma realidade? Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, 17 nações estavam ali em Jerusalém, e eles foram cheios do Espírito, começaram a falar outros idiomas, e todo mundo entendia no seu próprio idioma. Ou seja, quando Deus trabalha, todo mundo entende no seu idioma. A diversidade, ela é abençoadora quando Deus está no negócio. As diferenças contribuem. Quando tem propósito, a diferença é bênção. Quando não tem propósito, a diferença tem que parar. A obra tem que parar. Lá em Babel, a obra teve que parar por causa das diferenças. Em Jerusalém, o Pentecostes estava só começando a obra, e cada um falava no seu idioma. Eles entendiam, aquelas nações que estavam ali estavam entendendo no seu idioma, querido. O que eu aprendo? Que as diferenças são bênção. Aleluia. As diferenças são bênção. Então alguém começou a gritar: eles estão bêbados, eles estão embriagados. Aí Pedro diz: ei, gente, vocês não estão entendendo. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos teriam sonhos, vossos jovens teriam visões, e até sobre os vossos servos e servas derramaria do meu espírito, e eles também profetizarão. Ou seja, vocês têm a escritura na mão, vocês têm uma promessa, e você está querendo saber o que vai acontecer amanhã. Se as promessas estão dizendo o que vai acontecer amanhã, nós já estamos na realidade das coisas. Já era para nós estarmos nos movimentando como alguém que está vivendo num cenário. É que nós somos profetas, mas nós deveríamos ser proféticos, porque o profeta, ele anuncia o que há de vir. O profético está cumprindo o que Deus falou. Somos proféticos, a igreja é profética. Agora, quando a gente diz vamos fazer um culto profético, a gente pensa que é um culto esquisito. Não. O profeta, ele lida com as realidades de Deus, traz as clarezas de Deus para que a gente caminhe naquele ambiente. Eu acredito que Deus está alinhando o Brasil, irmãos. Eu tenho ido em muitas cidades, em muitos lugares, e eu tenho visto muitos jovens sentados na frente, com cadernos na mão, anotando o que você fala, chorando. Parece que a igreja deu uma acordada, não parece, gente? Fala, quem está com esperança? Eu não sei, parece que deu uma acordada. Parece que a gente fez tantas coisas para atrair as pessoas, né? É ou não é?
A gente perdeu a glória de Deus, aí comprou uma máquina de fumaça para produzir o movimento. A gente perdeu o brilho da glória e foi. Ei, o que atrai profetas é uma árvore pegando fogo, não é uma árvore de Natal, cheia de presentinhos. O que atrai profeta é árvore queimando. Sim, sim, aleluia. Irmão, Deus está mudando a cabeça dos crentes. Eu não sei, eu estou com muita esperança. As pessoas estão estudando mais, as pessoas estão lendo mais, as pessoas estão escrevendo mais, as pessoas querem Deus, elas estão se dando conta de si, que não estão de acordo com aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que está sendo vivido. Nós temos acordado e graças a Deus por isso. Enquanto houver raiz, vai haver renovo, irmão. Ele é a raiz de Jessé. Sempre vai haver um renovo, sempre vai haver uma geração que vai se levantar, aleluia, porque ele é a raiz, e nós estamos firmados nessa raiz, amém, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Pastor, mas eu já sou ungido há tantos anos. Irmãos, eu não sei. Às vezes o nosso tempo de igreja só denuncia a nossa incredulidade. Porque agora que eu estou 20, 30 anos na igreja, para mim está plantando bananeira. Cada palavra dessa era para ter vida dentro de mim. Porque agora eu conheço o Deus que eu adoro. Mas parece que a gente vai intelectualizando a fé e vai ficando burro. A gente vai intelectualizando a fé, irmãos. Esses dias o Senhor falou comigo: sabe qual é o seu problema? Você quer trabalhar com os 5 ministérios? Eu disse, Deus falou para mim. Eu disse, mas nós estamos aí. Eu estava feliz da vida. Foi umas pessoas lá em Itajaí para ver o ministério. Eu digo, a gente trabalha nos 5 ministérios. Temos apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, temos vice-deus, temos, né? E aí o Senhor disse, você deveria estar trabalhando para guardar esses 5 ministérios. E o Senhor começou a me falar sobre um espírito que tem se levantado contra os 5 ministérios, principalmente na América Latina, aqui na nossa América, na América do Norte. O Senhor tem falado que tem um espírito que tem atormentado a vida dos apóstolos. Você julga aí o que eu vou falar? Se você não gostar, você passa para o vizinho do lado. Mas eu vim aqui nessa noite profetizar. Há um espírito que tem atormentado a vida dos apóstolos, é o espírito do glamour. Há um glamour sobre a vida dos apóstolos, irmãos. Parece que a gente perdeu a simplicidade de Cristo. Esses dias eu fui cumprimentar um irmão e disse, a paz do Senhor, pastor. Ele disse, pastor não, eu sou apóstolo. Aí depois de passar o dia com ele, eu vi que ele era um apostata, não um apóstolo. Esse glamour tem que parar, irmãos. Amém? Irmãos, a gente não tem problema, como disse o pastor Luciano, tirar uma foto no final do culto, mas essa tietagem tem que parar. Isso é chato. É ou não é? Isso tem que parar, gente. E a gente bate no peito e diz, eu sou evangélico, eu não adoro imagem, mas adoro pessoas. Essas coisas têm que parar em nosso meio. Nós estamos edificando uma coisa, e se nós começarmos a ler as Escrituras, nós vamos perceber o que eles perceberam em Neemias 9, que eles não estavam de acordo com aquilo que estavam edificando, irmãos. Quem edifica a igreja é o Senhor, não somos nós. Mas o Senhor tem nos edificado e nós somos igreja. Amém? Você não sonha com avivamento no Brasil, irmão? De você estar andando na rua, as pessoas caírem endemoniadas só porque você está passando ali, cheio do Espírito Santo. Você não sonha de estar fazendo compra no mercado e as pessoas no corredor cair porque você está ali, cheio do Espírito Santo? Eu sonho com esse tempo, gente. Eu já vivi isso em algumas doses homeopáticas, mas vivi. Eu sonho com um tempo, sim. Só depende de nós.
depende do que nós vamos fazer com aquilo, com essa carga que nós estamos recebendo de informações, com essa carga que nós estamos recebendo. Nós nunca tivemos uma geração tão informada acerca de Deus, mas às vezes também uma geração que não conhece a intimidade com Deus. Não, mas eu sei tudo sobre Deus. Em Gênesis Deus é isso, em Êxodo Ele é aquilo. Eia, Deus, você tem que degustar e provar e ver de que o Senhor é bom, querido. Você tem que experimentar Deus. Não adianta saber quem Ele é, você tem que comer dele, você tem que provar dele, você tem que ter experiências com Deus. Sim, nós precisamos ter experiências com Deus. Há um espírito que tem atormentado também a vida dos apóstolos, que é o glamour. Na vida dos profetas é o misticismo. Irmão, todo profeta é meio místico, mas nem todo místico é profético. Os profetas têm que ser claros. Deus está mostrando, é isso, como é que é redondo, é quadrado? Não, é um negócio assim, eu não sei. Não, você tem que saber, porque se é Deus que está mostrando, as coisas são claras. Elas são claras, objetivas. Deus é sucinto, é preciso. Sim. Na vida do mestre é a intelectualização da fé. Quando a gente diz assim na igreja, estou vendo um anjo, eu vi um anjo, tem gente que diz, está amarrado o anjo. Eia! Parece que a gente não acredita mais em sobrenatural. Parece que a gente não acredita, se alguém pôr a mão na sua cabeça, você pode começar a jorrar em língua estranha e ser curado. É ou não é? Tem gente que você vai orar por ela, tem que mandar calar a boca. Esses dias alguém foi me pedir oração e disse, pastor, ora por mim, eu estou doente, é uma doença incurável. Eu disse, vamos orar, Deus vai curar a senhora. Mas já foi em todos os médicos. Eu disse, não, mas Deus vai curar a senhora. Os melhores já oraram por mim, mas Deus vai curar a senhora. Cala a boca, mulher. Pelo amor de Deus, cala a boca. A senhora não deixa nem a minha oração subir do teto. Porque a gente vive numa geração, irmãos, que parece que você tem que dar resultado, você tem que conquistar, você tem que, é um empurra. Eia, o reino dos céus não é assim. Marcos 4:26 diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança sua semente na terra e vai dormir. Ele lança a semente e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Aleluia! Só não vai dormir até 11 horas da manhã, né, pastor? Quando a Bíblia diz lança a semente e vai dormir, ela está dizendo descanse. Descanse, você está tentando ajudar Deus, você está atrapalhando a Deus. Tem coisas que não vai acontecer na sua vida fora do propósito de Deus, fora do tempo. Não entre em cenários que Deus não abriu ainda, não arrombe portas que não foram abertas. Espere o tempo determinado. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 8:5. Há um tempo e um modo, ou seja, há um tempo de fazer e um modo de fazer. Existe o tempo certo e o jeito certo de fazer. Davi, vamos trazer a arca? Vamos. É a coisa certa a se fazer? É o tempo certo a se fazer? Mas o jeito de fazer estava errado. E desses dias, irmãos, Deus está muito preciso na nossa geração. Não vai dar, o que nos trouxe até aqui não vai mais funcionar. Aquela oraçãozinha meia boca não vai dar mais certo não, filho. Pode aumentar o gás aí, pode botar mais ficha aí. Aquela vidinha meia boca, aquela vida de crente safado, não serve mais. Não serve, Deus está fazendo uma... Por quê? Porque Deus está potencializando. A Bíblia diz que o sujo se sujaria mais, mas o que é santo, ele vai se santificar mais, ele vai se separar mais. Há uma potencialização do céu sobre a nossa geração, querido. Sim. Nós já estamos vivendo realidades. Mas eu fui ungido ao ministério. Eia, escute. Guarde isso no seu coração. Quem ungiu a cabeça de Davi foi Samuel.
Mas quem ungiu o coração de Davi foi Urias. Sim. Você já foi ungido ao ministério, Deus vai começar a usar pessoas para ungir seu coração, para deixar você mais sensível, mais quebrantado, mais arrependido. Sim. Não procure mais erros fora de você, querido. Está na hora da gente começar a procurar erros na gente. Sim. Alguém me disse esses dias, nós temos um trabalho com moradores de rua, e eles almoçam lá no restaurante comunitário todos os dias, e sabe aquele dia assim que você está para baixo, sabe onde é que eu vou? Eu vou lá no restaurante comunitário pregar para os moradores de rua. A minha esposa diz, fica em casa, você não está bem. Eu digo, mas eu vou lá, eu quero ir lá. Aí eu vou lá. Esses dias eu estava pregando, almoça 60, 70 moradores de rua todos os dias. E de vez em quando um levanta a mão no meio da reunião, que é no restaurante que a gente fez. Aí a gente tem um culto de 20 minutos, 30 minutos. Aí um levanta a mão, quer sair da rua, a gente põe na Kombi e leva ele para o sítio. Aí eu estava lá pregando, depois sentei com eles para comer. Um irmão disse assim, um jovem daquele que mora na rua, assim, ô pastor, por que vocês dão comida para a gente? Eu disse, você precisa comer, ué. Ele disse, o senhor quer levar nós para a igreja, né? Penso que eu não sei. O senhor quer que a gente vira para crente, né? Eu disse, não mesmo. Ele disse, então o senhor está perdendo tempo, porque custa dinheiro para vocês dar comida para nós todo dia aqui. E o restaurante, modesta parte, ele é clean, irmão, um lugar muito abençoado. E aí eu disse, não é perda de tempo, você precisa comer. Ele disse, não pastor, isso é perda de tempo, eu não quero ir para a igreja. Se eu quiser sair daqui e usar droga, eu posso? Eu digo, claro. Então, que sentido faz vocês dar comida para a gente, se vocês não estão cumprindo o trabalho, o propósito? Olha o cara pregando para mim. Ele disse, aí é uma coisa sem propósito. Eu disse, filho, deixa eu te contar uma coisa, Deus nunca perde viagem. Se você que vem aqui comer não é abençoado, nós que estamos dando a comida para você estamos sendo. Se você que vem aqui comer e não está sendo transformado, nós que estamos ensinando o evangelho para vocês estamos sendo. Porque Deus nunca perde viagem, irmãos. Quantas mensagens que Deus me curou enquanto eu pregava para os outros, quantas palavras que Deus me transformou enquanto eu estava achando que eram os outros, e quando eu estava com o microfone na mão, o Espírito gritou dentro de mim, é você esse cara. E eu chorando, as pessoas diziam, o pastor está cheio. Eu disse, não, estou arrependido. Luiz Hermínio está cheio. Eu digo, estou cheio nada, eu estou arrependido. Todos os dias eu tento provar para Deus que eu não sou capaz de estar aqui com esse microfone na mão. E todos os dias Ele diz a mesma coisa, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todos os dias eu tenho argumentos fortes para provar para Ele que eu não sou capaz. E todos os dias Ele diz, quando tu estás fraco é que tu estás forte, porque não trabalhas na tua força, trabalhas na minha dependência. Por favor, não construa algo que você não pode desfrutar depois. Não construa algo que você não pode estar inserido depois. Nós estamos tabernaculando com Cristo. E o tabernáculo, ele tinha uma tônica, montava, acampava, desmontava, caminhava, remontava, acampava, a nuvem movia e se movia. Por isso não construa nada que quando a nuvem mover, você não pode se mover também. Por favor, não faça nada que quando Deus disser, filho, vem, filho, vai, filho, faz, não deixa nada prender você, não construa nada que você tem que estar preso depois. Sim, porque o homem espiritual, ele está livre. Eu não estou dizendo que você tem que se desfazer de coisas, eu estou dizendo que você tem que se desapegar de coisas. Se você já desapegou, você não precisa desfazer. Você só se desfaz daquilo que você não consegue desapegar. E aí você tem que se desfazer. Aleluia. O propósito, irmãos, dessa conferência, de tantas as conferências que a gente tem feito,
de santidade, de unção, de propósito, não é juntar o povo para formá-lo uma grande denominação, é juntar as denominações para torná-lo um grande povo, para tornar um grande povo com propósito, um povo que quer Deus, um povo que está disposto a andar naquilo que Deus tem, um povo que é a Assembleia dos Primogênitos. Por que é a Assembleia dos Primogênitos? Porque tem um primogênito como modelo. Ele é o nosso modelo ainda, aleluia, e sempre será o modelo da sua igreja, aleluia, aleluia. Eu sei que você pode ser despertado com uma mensagem que a gente ministra na internet, com um livro de nossos irmãos, você pode ser despertado com uma palavra, com uma profecia, com alguém que pôs a mão na sua cabeça e te deu um destino. Uau, tudo isso é admirável e tudo isso deve ser respeitado e deve ser honrado, mas Ele é o nosso modelo, aleluia. É Ele que é o nosso modelo, aleluia. Nunca tire Ele do centro, aleluia. Não tire Ele do centro. Não adianta, irmãos. Tem algumas coisas que são inegociáveis. O Senhor diz para todas as igrejas do Apocalipse: eu conheço as tuas obras. As pessoas conhecem a nossa fama, conhecem o nosso ministério, conhece aquilo que assistem, mas Deus conhece as nossas obras. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Então é isso que vai contar. Então, irmãos, o que eu vou falar é para mim também, porque eu também estou nas redes sociais. Mas não adianta nós estarmos nos exibindo nas redes sociais se nós não estamos transformando as regiões celestiais. O crescimento da igreja só denuncia a nossa incapacidade. Talvez nós vamos ter que parar algumas coisas e dizer: Senhor, me mostra a realidade do que eu estou fazendo, se faz sentido ou não. Porque as coisas estão acontecendo, irmãos. Eu não sei, mas eu estou feliz em algumas coisas, de ver o movimento dos céus, de ver o princípio das dores, de ver as coisas acontecendo, se movendo. Parece que está um caos, irmãos. Nós estamos que nem aquele povo do Egito, as pragas caindo e a gente guardado em Gozém, a gente guardado ali. Eia, fique tranquilo, se o sangue de Cristo está nos umbrais das suas portas, se a palavra de Deus está atada no teu pescoço, o firme fundamento da fé, aleluia, fique tranquilo. O Senhor não vai colocar você numa redoma de vidro, fique tranquilo. Mas uma coisa é certa: você vai viver os melhores anos da sua vida, irmãos. Sim, os melhores anos. Aleluia. Eu estou vivendo um tempo. Hoje o Luciano começou essa reunião. Você percebeu o que o pastor Luciano disse? A gente não sabe mais se diz Pai do Senhor, né? Pai de Deus, Shalom, né? Se a gente beija, se a gente abraça, se a gente só diz a paz. Porque está um ajuntamento tão grande, irmãos, de pessoas, amém? De várias denominações. E a gente sempre, não dá para andar com aquele porque ele pensa assim, não dá para viver com aquele porque ele pensa assim, aquele lugar lá eu não vou. Ei, o que nos separa não é a nossa teologia, é a nossa arrogância. Porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. E Deus vai proporcionar um caminho para que a gente todos nos encontramos no mesmo caminho, Bertele. Amém? Todos nós nos encontramos. Às vezes as pessoas me veem pregar de terno e gravata, às vezes me vê assim, me vê mais assim, né? Aí eles perguntam: ô pastor, posso fazer uma pergunta pessoal? Eu digo: pode. Você é tradicional ou você é pentecostal? Eu digo: eu sou integral. Eu sou integral. Por que a gente tem que ler o rótulo para poder incluir? Às vezes eu me assusto com a congregação, que a congregação às vezes ela exclui o confesso e inclui o possesso. Sim,
Por isso que o Senhor está aumentando o fogo em nosso meio. Por isso que as coisas estão ficando mais intensas em nosso meio. As coisas estão ficando mais intensas. Por quê? Porque Deus está fazendo, é Deus que está promovendo esse ajuntamento. Não é mais nós. A gente faz até uma conferência para ver se consegue, mas quem está juntando as pessoas é Deus. É Deus que está fazendo isso. Aleluia. E é o Senhor, e quando o Senhor trabalha, irmão, a gente só assiste. A gente só assiste o que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo em dias proféticos. Alguns desses dias já estão se cumprindo. Nós deveríamos ler a Bíblia com muito entusiasmo. E nós deveríamos ler a Bíblia e não torcer as Escrituras, não usar o texto como pretexto para botar o povo no cabresto. Nós deveríamos usar as Escrituras para nós. As Escrituras, elas são um espelho, não é uma janela que você olha para os outros. É um espelho. Aleluia. Então nesses dias o Senhor está fazendo isso, porque eu não quero, irmãos, amanhã depois estar sentado, já idoso, numa cadeira, pensando, puxa, eu deveria ter feito tudo ao contrário. Não, eu quero estar edificando uma coisa que eu também posso desfrutar dela, e depois ler as Escrituras e dizer, o que eu fiz não está de acordo, e depois de orar e Deus falar comigo, o que você está fazendo não está de acordo, não está de acordo com o que eu estou movendo. Sim, é a realidade das coisas, já está acontecendo. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz assim, o que nós estamos comunicando? O que nós estamos comunicando? Métodos são relativos ao tempo, irmão. Mudou o tempo, muda o método. Amém? O meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. As coisas aceleraram. As coisas, o meu avô ia dar folhetim na sinaleira. Eu vou para a internet colocar vídeo. Porque a forma mudou. Nós queremos dar nome novo para práticas velhas. Nós temos que derrubar as nossas práticas e entrar naquilo que Deus está promovendo. Se Ele disse não fere mais a rocha, nós vamos parar de ferir a rocha e vamos ficar sentado nela até ela sair água. Nós não vamos produzir o que nós temos que atrair pela palavra de Deus. Sim, nós não podemos mais fazer isso. As coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo. E sabe o que acontece? Por que a gente não desfruta? Porque não veio do jeito que a gente esperava. 2 homens a caminho de Emaús, Jesus entra no meio deles. Lembra disso? E Jesus diz, como é que vocês estão tristes? Jesus fala, por que vocês estão tristes? E eles dizem, onde é que você estava? Que só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Onde é que ele estava, irmão? Esse é o problema, é que você nunca sabe onde está Jesus. Onde é que estava? Aí Jesus disse, começa a falar com eles, ele diz, a gente achava que era ele que ia salvar Israel, ia libertar Israel. Daí Jesus Pai diz, nécios de coração, incircuncisos. Incircunciso é por minha conta, tá? Nécios de coração. Vocês não leram nas Escrituras que convinha que o Filho do Homem padecesse para depois entrar na sua glória? Mesmo assim eles não entenderam. Jesus teve que partir o pão na frente deles. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está abrindo os olhos de muitos nesses dias. Está nos trazendo de volta a profecia. Está nos trazendo, está fazendo sentido o nosso coração, a nossa vida, o nosso sofrimento. E sabe de uma coisa? Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E hoje a gente faz campanha para de sofrer. A gente não entendeu nada. As nossas campanhas são pare de sofrer. E a Bíblia diz, Luciano, que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E o cara está lá orando, Senhor, me dá perseverança. Ele não leu em Romanos que tribulação produz perseverança.
Que perseverança produz experiência, experiência produz esperança, e esperança não tem confusão. A gente quer tirar da igreja, por quê? Porque a gente ainda não faz culto para Deus, a gente faz culto para pessoas. Alguém no ministério meu esses dias falou para a gente, faz uns 10 anos isso: pastor, eu não vou mais vir aqui, porque vocês não cantam aquelas músicas que eu gosto. Eu digo: mano, não cantamos para você. Nós estamos tão mal acostumados que a gente acha que o culto é nosso. O culto hoje estava pesado. Está pesado porque você está pesado, meu amigo. Você é um iceberg. Fecha os olhos, levanta a mão para cima, dá uns 2 glórias, uns 3 aleluia, dá uma rajadinha para ver se não fica bom na hora. Hein? É que você está pesado, aí você traduz o ambiente por aquilo que você está vivendo. Mas o ambiente, o ambiente não pode mudar você. Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. É você que muda o ambiente, não é o ambiente que muda você, rapaz. Aleluia! É o ambiente que nos transforma, não, é nós que transformamos o ambiente. Não é a quantidade de pecador que destrói uma cidade, é a quantidade de justiça que é praticada ali, que salva ela. Não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, porque se nós pensamos como igreja, nós temos que mudar o nosso vocabulário. Nós não podemos mais liberar palavras que nós costumamos a liberar como chavões dentro da igreja. Porque a igreja é assim mesmo, porque a igreja... Alguém esses dias mandou um e-mail para mim, muito mal criado, dizendo: você bate na igreja, você fere a igreja. Eu digo: não, cara, eu sou louco de bater na igreja, a igreja é a coluna da verdade. Agora, aquilo que a gente pensa que a igreja tem que cair, porque o inabalável só pode aparecer se o abalável for abalado. Para que o inabalável permaneça, o abalável tem que ser abalado. E o Senhor vai abalar céu e terra, inclusive a igreja, para que o que é inabalável prevaleça e permaneça e sustente o que Deus vai fazer nesses dias. Sim, aleluia. Irmão, eu creio nisso de todo o meu coração. Eu ainda tenho 5 minutinhos, tem, né? Pode mais uns 5, 10 5 minutinhos? Me dá 5 minutinhos? Quem me dá 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20, 25. Tá bom, ajuda. Aleluia. Então é a partir de mim. É uma cura a partir de mim, mas está difícil de entender. Sabe por quê? O dedo de Deus aparece na Babilônia e escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém conseguiu decifrar. Alguém me perguntou: pastor, por que Deus complica as coisas? Por que Deus já não escreve: pesado fosse na balança e achado de falta, e agora o reino será tirado de ti, será dado a outro? Por que Deus não fala já na cara da gente? Por que Deus escreve por enigmas? Porque é a forma de Deus ter você perto, é você se interessar pelo que Ele está mostrando. Você viu o que o pastor Josué falou aqui hoje? Você prestou atenção? Eu li 50 vezes para poder entender. E se ler mais 50, escreve outro livro. E se ler mais 50, escreve outro livro. Sim, porque a palavra se renova a cada manhã. Sim. Por que Deus escreve por enigmas? Parece que é para mim não entender. Sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus não esconde as coisas de mim, Ele esconde para mim. Ele esconde para um tempo determinado. Tem coisas que Deus escondeu de você há 10 anos atrás, que está sendo revelada agora, porque agora você está maduro para andar nisso. Agora você não vai usurpar isso, você não vai ludibriar, você não vai vulgarizar. Nós queremos produzir, nós queremos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Nós somos a geração fast food, irmão, quer tudo pronto na hora. Sim, nós temos que sentar, refazer algumas coisas.
Menem, Menem, Tekel, Parsim. Enigmas. Ninguém na Babilônia conseguiu decifrar, porque uma mente babilônica não vai decifrar o que Deus está dizendo nesses dias. Aí chama um homem chamado Daniel. Segundo a rainha mãe, ela disse: olha, no tempo do teu pai tinha um homem aqui. Daniel já estava esquecido no reino, mas quando ele entrou no palácio, escute, quando ele entrou, Belsazar gritou: és tu ainda o mesmo Daniel que meus pais falam? Ele disse: o mesmo. Se tu acertares ali, eu vou te dar isso, isso e aquilo. Ele disse: olha, fique os teus presentes para os seus. Profetas dessa geração não vendem o seu propósito. Aí Daniel ele não dá a sentença, ele conta uma história. Ele diz: deixa eu te contar uma história. Teu pai era um rei que matava quem queria, deixava viver quem queria. Mas um dia ele exaltou o seu coração e Deus colocou ele para pastar com os animais. E quando ele se arrependeu, ele se converteu ao Senhor e mandou tirar todos os utensílios da casa do Senhor. E você, sabendo disso, você começou a reinar e foi lá e colocou tudo de novo. Você sabia que teu pai tinha liberado uma sentença: ninguém adore outro Deus na Babilônia a não ser o Deus de Daniel. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu tenho 4 filhos, 5 netas. Eu fui um cara criado sem pai. E se você olhar para a vida de Salomão, você vai ver Deus dizendo para Salomão: eu vou te dar uma sabedoria que não dei para ninguém. Ninguém vai ter a sabedoria que você teve, Salomão. Deus estava dizendo: nem teu pai. Aí Deus para e diz: mas faz tudo como fez teu pai Davi. Ou seja, embora você vai ser mais sábio que ele ainda é a sua referência. Eu tenho dito isso para os meus filhos. A impressão que eu tenho é que quando você lê na Bíblia, parece que Deus tem mais misericórdia de uma geração que não teve referência. Se você olhar biblicamente, parece que a geração que não teve referência, Deus tinha mais misericórdia dela. Eu digo isso para os meus filhos. Eu digo: o Senhor foi me buscar numa boca de drogas e me transformou num pregador, num servo. Eu fui um cara criado sem pai, sem referências. Hoje eu amo meu pai, ele está conosco na igreja, vai lá nos cafés, chora, levanta a mão, vai para o céu. Porque se os pais não convertem o coração dos filhos, a profecia diz que os filhos converterão o coração dos pais. E nós cremos piamente nisso. E eu digo isso para os meus filhos: eu não tive referência. Talvez o nível de misericórdia de Deus comigo foi muito alto, me perdoou tantas coisas, e na minha conta eu já deveria ter morrido. Mas vocês não, eu digo para eles: vocês não, vocês têm uma referência em casa. Vocês têm um marido de uma só mulher. Vocês têm um homem que paga suas contas. Vocês têm um homem íntegro. Vocês têm um homem que todas as pessoas que estão ao seu redor prosperam, porque nada para em mim. Você não vê nenhum filho meu comendo debaixo da mesa. Todos estão na mesa. E eles choram lá em casa. Choram. Eu disse: então vocês precisam andar na linha, porque vocês têm uma referência. É tão interessante que ali em Neemias eles citam Abraão. Eles dizem: Deus, tu que levantaste Abraão, elegeste Abraão. Eles tinham uma referência. Irmãos, esses são dias de a gente começar a sinalizar algumas referências e nos tornar uma referência. Porque eu sou um pai, mas eu não gero filhos. Eu estou gerando os próximos pais, as próximas mães.
O propósito de um filho é se tornar um pai. Amém? Quando Pedro disse o que Joel havia dito, ele disse: Joel profetizou que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Para quem ele está falando? Está falando aos pais. Ele está dizendo: vossos filhos profetizarão. Ele está dizendo aos pais, não aos filhos. Os pais, eles trazem destino aos seus filhos. Não é só conselhos, é destino. As minhas decisões vão afetar meus filhos para sempre. O que eu faço hoje vai afetar meus filhos. Por isso nós, desesperadamente, precisamos entender isso. Irmãos, a igreja é um lugar de formar pais e mães. Amém? Você vai multiplicar o que você é. Se você é pai, você vai multiplicar paternidade. Se você é um líder, você vai multiplicar liderança. Se você é um órfão, você vai multiplicar a orfandade. Os pais sempre vão colocar os filhos no seu propósito. E nós precisamos entender isso, que nós temos que, senão nós vamos desligar em gerações. Esses dias eu estava em algum lugar, alguém disse: Deus vai estar levantando uma nova geração. Eu disse: filho, Deus não quer levantar uma nova geração, Deus quer levantar a próxima geração. Porque toda vez que Deus tem que levantar uma nova geração, implica que a geração anterior falhou. Deus é um Deus de continuidade. Não é um Deus que para tudo e começa de novo, para tudo e começa de novo. Não, Ele vai continuando. Deus vai continuando. Sempre tem uma geração que contará as maravilhas para outra geração. E nós precisamos entender isso. Por isso que nós não estamos... Eu tenho 50 anos, eu não estou mais trabalhando para mim. Eu estou trabalhando para vocês aí de 30, de 10, de 15, de 20. Eu estou trabalhando para os meninos e para as meninas. Então nós precisamos de uma cura. Porque se a igreja for curada nesses dias, curada das nossas atitudes, não é das emoções, não, é das atitudes. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Deixa eu contar uma história para você e eu vou terminar aqui, eu prometo. Eu preciso de duas mulheres aqui. Duas mulheres aqui, por favor. Vem cá, querida. Sobe aqui, por favor. Fica aqui. Você fica lá naquela pontinha lá. Aí tá bom. Aqui. É uma história que eu conto. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu entendi qual era o meu papel na minha geração. Marcos capítulo 5, nós vamos terminar aqui. Não precisa ler não, depois você lê em casa para a gente ganhar tempo. Jesus é procurado por um homem que diz: vamos lá na minha casa, eu tenho uma filha de 12 anos. E aquela minha filha de 12 anos, ela está doente. Aí Jesus sai com Jairo para ir na casa dele. Quando Jesus chega no caminho, ele encontra uma mulher que há 12 anos tem um fluxo de sangue. 12 fala de governo. Mulheres na Bíblia representam a igreja. Aqui eu estou diante de duas gerações. Uma geração que Jesus está curando e uma geração que Jesus está levantando. E é tão interessante que Jesus não vai levantar essa geração sem primeiro curar esta. Essa geração Jesus está levantando porque ela tem um pai que intercede por ela, que vai aos pés de Cristo clamar por ela. Essa geração já gastou tudo que tinha e já padeceu na mão de muitos, diz a Bíblia. E sabe onde é que ela está? Onde é que é a doença dela? Sabe onde é a doença dessa igreja? É no ventre. Ou seja, ela está sangrando, ela não gera mais, o seu órgão reprodutor está comprometido. Por isso que ela tem que ficar dando água ungida, pano ungido, beijo ungido, soco ungido, qualquer coisa ungida para alguém levar para casa, porque ela não sabe mais o que é gerar. Tem alguém comigo aqui? A diferença das duas gerações é que essa Jesus vai até ela, essa tem que ir até ele. Essa ele está levantando escondida, essa ele está curando em público. Eu faço parte dessa geração. Por isso Deus não vai levantar vocês, meninos, sem primeiro curar a gente, sem primeiro nos organizar como igreja. Aleluia. Aleluia.
Orem pelos nossos pais, orem por nós. E aí Jesus passa. Essa mulher, ela pode estar sangrando, mas pensa na mulher de fé, que ela disse: tão somente eu for lá e tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Sabe onde é que ela toca? Preste sua mão aqui, amada. Ela toca na orla do manto. E aí, se você ler Números capítulo 15, versículo 37, está escrito assim, ó: quando fizeres a capa do sacerdote, o manto do sacerdote, colocarás um estofo azul, um cordão azul, para que aquilo represente a minha palavra. Para todas as vezes que tu olhares para o cordão, lembrarás da minha aliança, da minha lei e dos meus estatutos para sempre. Quando essa mulher tocou, ela tocou exatamente ali. Por isso que Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aí alguém disse: mas está todo mundo te tocando. Ele disse: não, mas esse toque aqui é de uma igreja que quer voltar para a palavra. Não, esse toque aqui é de uma igreja que quer voltar para a palavra. Ela não quer só viver uma aventura, ela não quer só um culto de domingo. Sim, ela não quer só uma reuniãozinha, ela não quer só alguns presentes de púlpito. Não, ela quer a palavra, ela quer Bíblia, ela está com fome, ela está edificando algo. Ela tocou exatamente ali na palavra. Aleluia. É isso que está acontecendo aqui, igreja. Nós estamos voltando em alguns lugares no céu. Eu não sei quanto a você, eu me sinto não voltando ao passado, mas voltando a algumas origens. Porque a religião sempre te empurra para o passado, mas Deus sempre te leva na origem das coisas. Sim. E Jesus olhou para ela e disse: vai, mulher, tua fé te curou. E agora, imagina, ele pega Jairo. Jairo é chefe da sinagoga. Jairo conhece a lei. E a lei dizia que se uma pessoa imunda tocasse em você, você também se tornaria imundo. E aquele imundo agora está olhando para Jairo e está dizendo: vamos na sua casa. Porque essa geração que Jesus vai levantar, a religião não vai se intrometer com ela. E eu estou sendo profeta aqui nessa noite. Essa geração, irmão, não adianta. Por isso, de terno ou de tatuagem, pratique justiça, por favor. Faça a coisa certa, ande na luz. Quando Jesus chega na casa dessa geração, tem pessoas rindo, pessoas zombando e pessoas chorando, e pessoas dizendo: está morta, não tem mais jeito. A igreja brasileira não tem mais jeito. E aí Jesus diz: sai todo mundo daqui. Sai os zombadores, sai os aproveitadores, entra comigo Pedro, Tiago e João. Ou seja, sai a religião e entra a intimidade. Aqueles que estão sempre juntos comigo. Deus está fazendo isso, Lu. A nossa nação, América Latina, está vivendo essa transição de governo. E eu estou sendo profeta aqui nessa noite. Escreve isso, você vai ver uma transição. Você vai ver Deus se mostrando e transicionando algo. Eu não estou dizendo que Deus está abatendo um povo e levantando o outro, não. Eu estou dizendo que Deus está mudando a voz. Vozes estão sendo levantadas nessa nação. Se preparem para João Batista ser a voz que clamava no deserto. Zacarias perdeu a voz. Há um vácuo nesses dias. Por isso, quem estiver fazendo a coisa certa vai andar poderosamente. E isso não tem a ver com idade cronológica. Uma grande mentira que se instalou no meio da igreja foi que se o homem até os 40 anos não conquistou nada, a probabilidade dele não ter mais nada na vida é muito grande. Eia, a minha Bíblia diz que a maioria dos homens usados poderosamente por Deus começou depois dos 40.
Amém? Os quarentão. Então dá tempo ainda, toca na orla do manto dele nessa noite. Sim! Fica de pé comigo, querido. Obrigado, gente. Deus abençoe. Eu tenho 4 filhos. 2 moças e 2 moços. 3 deles já casaram. Mas eu tenho uma filha. O nome dela é Bruna. Ela tem 25 anos, ela é casada, tem 2 filhos. Pensa numa menina folgada. Às vezes eu estou viajando aí, estou em outro país, ela liga: pai, vou pegar seu carro, tá? Ela tem marido. Esses dias eu estava nos Estados Unidos, ela disse: pai, traz um celular para mim. O meu está quebrado, pode trazer um para mim, depois a gente acerta. Que acerta nada, não acerta. E assim, ela liga, eu estou em Itajaí, ela disse: o senhor está em casa? Eu estou, precisa de dinheiro. Já pede para o marido dela. E ela é assim, e realmente ela acaba. E a menina dela, ela tem uma filha, a Valentina, já tem 4 anos. Ela está ensinando a menina a fazer a mesma coisa. E a menina põe as 2 mãozinhas: vovô, a mamãe, e começa a pedir as coisas. E aí quando eu faço reunião de família lá em casa, aí meus filhos: o pai, a Bruna é o xodó do pai. A Bruna é o xodó do pai. Eu disse: não, vocês estão enganados, eu amo todos vocês igual. Mas a Bruna é a Bruna. Eu disse: não, é que a Bruna acredita mais. Essa é a diferença. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos dedicados. Se você acredita mais, sai do seu lugar, vem aqui. Se você é daquele que acredita mais, ela acaba ganhando muita coisa mesmo, porque ela acredita mais. Viva as realidades das Escrituras, irmãos. O Espírito já foi derramado em Pentecostes, Ele já está aqui. Emmanuel é Deus conosco. É Jesus agora, purinho. Ele está aqui agora. Pai, eu quero contemplar, sim, Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Por causa de tudo isto, fizemos uma firme aliança com o Senhor e escrevemos e asselaram-na os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e convieram num juramento sobre pena de maldição, que andariam na lei de Deus, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardaria e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Quando eles leram as Escrituras e perceberam que eles não estavam adequados para viver ali naquilo que eles tinham edificado, eles fizeram uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, nos amaldiçoe se nós não cumprirmos a Tua palavra. Irmãos, esses são dias de a gente tomar decisões fortes na nossa vida. Não dá mais para titubear, não dá mais para cochear em 2 pensamentos. São dias de decisões firmes.
uma intrépida resolução, como aqueles homens, quando Jesus passou por Samaria, eles olharam para a face de Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 51, e disseram que havia no semblante dele uma intrépida resolução de ir para Jerusalém, morrer na cruz. Dá a mão para quem está do seu lado, nós queremos orar. Senhor, faz de novo, Senhor. Ele vai fazer de novo. Nós vamos ver no Brasil um Brasil mergulhado no Senhor. Nós vamos ver no Brasil toda a decadência moral vai cair por terra. Nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus, que o coração dos homens vai mudar por causa do Evangelho. Senhor, nós oramos pela nossa nação e declaramos: faz do Brasil uma casa de Zadok. Faz do Brasil uma casa de Zadok. Faz do Brasil uma casa de Zadok, um sacerdócio real, uma nação santa, sim, uma nação lavada, remida pelo teu sangue, Yeshua. Em nome de Jesus nós declaramos isso, que caia por terra a corrupção, o medo, a intimidação, a balança enganosa, o engano religioso, que caia por terra, Senhor Deus, uma cultura caída, que caia por terra, Senhor Deus. Te levanta, Senhor, estende a tua mão sobre o Brasil. Nós firmamos contigo uma aliança de cumprir os mandamentos, de cumprir as escrituras, de cumprir o propósito, de renunciar pela causa, de renunciar pela causa. Alguém está comigo? Levante a sua mão para cima e aplauda o Senhor bem forte. Sim! Faz de novo,